Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A meningite, tu sentiu num dia do nada tudo ou tu já estava sentindo alguns sintomas? Então, é até interessante porque hoje eu sou embaixador de vacinas da meningite, né? Eu comecei esse trabalho lá fora, depois continuo ele aqui. A meningite, cara, ela... Primeiro que tem ela viral, fúngica e bacteriana, né? Então, tem esses 3 tipos dela. A minha foi a bacteriana, que é a mais grave, né? E eu tive, na verdade, uma meningococcemia, que é a bactéria na meningite, mas ela cai na corrente sanguínea e você desenvolve um quadro de sepsemia, que é infecção generalizada, né? O pessoal chama de infecção no sangue, mas na verdade não, é infecção geral. Posso, às vezes, dar uma escorregadinha aqui, médicos estão me assistindo, mas eu acho que é bem por aí. E então, isso que foi o quadro grave. Eu, no almoço, fui almoçar, estava no cursinho, sexta-feira. Fui almoçar com os amigos e comecei a passar mal. Comecei a ter fortes dores nas extremidades, dor de cabeça insuportável, aí febre altíssima, taquicardia, como se fosse uma dengue. Não é uma gripe, não é uma infecção alimentar, é mais uma dengue, assim, dores nos membros, assim, sabe? E depois do jantar, aí cada hora que passa vai piorando muito e vai diminuindo muito sua chance de sobreviver. Então, quando depois do jantar eu chamei o meu irmão e então noiva dele, que estavam lá, a Ju, ela é médica, já era médica. Então ela me viu e já começou a gritar. Eu tava deitado já à noite, aí começou a gritar: é meningococcemia, ele vai morrer. Aí meu irmão me pegou no colo e me levou pro hospital. Mas foi tudo num dia, tu não tinha sentido nada antes? De manhã, zero. Foi Não, de manhã, zero. De manhã não tava vida Zerado. normal. Aí fiz as aulas. No almoço tu passou mal, mas aí ficou um pouco bem, foi pra casa, e de noite ficou mal de novo. Aí, tipo, 3, 4 da manhã do dia 12, do sábado, eu me levou pro hospital. Aí já cheguei e falaram: é despedir dele. Chama todo mundo, chama a família. E tu consciente ouvindo tudo isso? Não. Não. A última memória que eu tenho é da ambulância. E aí estavam meus 2 irmãos, a minha cunhada, os 3 chorando e brigando. Porque agora que eu fiquei sabendo disso, um irmão meu queria me seguir na ambulância, o outro queria vir dentro da ambulância e começaram a discutir, quase saindo na mão lá e tal, chorando, desesperado. Falei, gente, mas pra que tanto, né? Sabia. E aí eu lembro da porta fechando e dos pessoal da ambulância falando: fica comigo. Apaguei. E depois, qual foi a tua próxima memória, depois de apagar na ambulância? Depois de apagar na ambulância, na próxima memória, eu acordando com essas viagens doidas já no hospital uma semana depois. Da África, aquela lá do África, UFC. E quando é que tu entendeu o que estava acontecendo na tua vida? É difícil, quando demora pra passar o remédio, um dia, assim. Aí na hora que passa, aí o mundo colapsa em cima de você, né? Era época de vestibular, eu tava muito focado nisso. E aí o meu padrinho, ele era cardiologista, ele cuidou do meu caso, ele chegou, foi o primeiro rosto que eu vi. Falei: tio, o que você tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Ele falou: Pedro, você teve uma meningite, foi gravíssima, e você vai ficar um tempo aqui com a gente. Aí veio meu pai também, eu falei: pai, a FUVEST é em novembro. Aí ele falou: não, esquece a FUVEST. Eu falei: putz, é grave. Não, deixa quieto. Deixa quieto você, mó rígido, sempre foi. E fala pra eu esquecer a FUVEST, cara. Você tá o ano inteiro me enchendo o saco da FUVEST. Acorda, tem FUVEST em novembro. Né? Que era a FUVEST, a galera mais nova, hoje em dia é ENEM, né? Era a prova da USP. E aí eu vi que eu fui entendendo e eu queria ir embora. Eu lembro de uma vez eu chorando com meu pai, falou: pai, reserva um hotel aqui. Eu não preciso estar aqui, eu tô bem. Com os braços e pernas tudo já mortos, assim. E ele fala: filho, eu não posso. Eu falo: pai, porra, cara, me tira daqui. Ele falou: não dá. Você vai ter que ser forte, você vai ter que ficar. E aí fiquei 5 meses e meio. Como é que é ficar 5 meses e meio num hospital? Em que momento tu se adapta
e aquilo ali vira um lugar bom, ou isso nunca acontece? Tu fica sempre querendo ir embora? Você fica querendo ir embora, mas ao mesmo tempo eu fui. E esse é o meu maior privilégio na vida, né? Eu tenho família e amigos espetaculares. Então eles foram demais, assim. Todo dia eu tava cercado de gente. E sabe aquelas férias que quando a gente é menor, que junta primo, tal, família, é tão gostoso, a gente tem essas memórias, joga jogo de tabuleiro. A gente fez isso por 5 meses e meio, né? Então, foi um momento de muita integração, foi um momento de muito amor envolvido e muita diversão também. Contando os casos e tal. Fez a ponte entre primos, irmãos meus e os meus amigos, que viraram tudo uma coisa só, quase uma família só, né? Então, isso foi muito bacana, assim, foi muito marcante, amenizou a situação. Na época não tinha mídia social, tinha Orkut e não tinha celular, tinha Nextel. Então, os dias passavam rápido quando tinha gente lá, que a gente jogava jogos, batia o papo, mas quando eu tava mais sozinho, era ver TV, né? E os pensamentos passando a milhão na cabeça e tendo que controlá-los, né? Exatamente. É você criar esse buffer zone entre o que você é e o que você está pensando, né? Criar esse espaço de consciência para você conseguir controlar. E observar, né? Observar meio que de fora, sair, né? Exato. Então eu fazia muito isso. Até hoje eu faço. Até hoje tem momentos assim mais difíceis que eu isolo, né? Eu vi um vídeo de um cara que falou assim, pensamento ruim é igual visita, assim, bateu na porta, você tem que olhar pelo olho mágico, abrir a porta devagarzinho, ver se você deixa entrar ou não, sabe? É criar esse buffer zone mesmo. Mas tu já tinha essa noção desse observador que tu não precisa se identificar com os pensamentos? Já tinha esse conhecimento ou tu adquiriu durante essa experiência? É empírico, é tipo, tá lá e vai desenvolvendo. Entendi. Não tinha uma teoria formada, nem tenho. Mas é tipo, eu percebia que eu tinha que, quando começava com pensamentos muito negativos, já é uma capacidade, é um treinamento, né, que a gente desenvolve ou quando eu tô, sei lá, teve o casamento de um amigo agora, do Batata, eu fui padrinho, foi num morro lá, numa igreja, numa fazenda, e cara, na frente de todo mundo eu tive que entrar e tal, e aí eu tenho essa capacidade de, tipo, me abstrair, tipo, fechar o mundo da minha volta e tá só no meu e apagar as pessoas quase, sabe? Pra eu conseguir fazer o que eu preciso fazer sem ficar com medo de julgamento e tal. Ou quando eu vou no shopping, né? Todo mundo olhando, fala, Pedro, não te incomoda? Fala, cara, é aquilo que eu te falei. É entender que ninguém ali, tá com dó, é muito mais, uau, o que é esse cara? E ao mesmo tempo, se eu estiver mesmo cansado desse tipo de pensamento, né? De interação, eu fecho. Eu fecho ali, cara, eu vou naquela loja, eu só vejo ela. Eu não vejo mais nada que tá em volta. Né? Então foi sozinho. Autodefesa. Então por autodefesa tu conseguiu entender essa quase uma tese, não sei se é uma tese, uma filosofia de como lidar com os pensamentos. Por autodefesa tu absorveu essa filosofia que está escrita em vários livros, principalmente na filosofia indiana de meditação e tal. Bacana. Tá tudo lá isso aí de se observar, não se identificar com os pensamentos e tal. Tu desenvolveu isso por autodefesa, sozinho. Eu não sei nada de filosofia indiana. Pô, legal. Nunca li nada. Eu leio um pouco sobre estoicismo, que diz um pouco disso, né? Também. Mas eu conheci estoicismo no ano passado, na pandemia. Depois de já ter feito um monte de estoicismo. E eu me identifiquei muito, que eu falo, cara, o que deu certo na minha vida foi quando eu me alinhei à filosofia estoica. Eu soube isso depois, tentativa e erro, mas eu falo, beleza, onde eu acertei, eu tava sendo um estoico. Né? E eu acho que essa separação de ação e pensamento, eu acho que tem muito a ver com isso também, e deve ter outras filosofias, mas você tá numa situação dessa, é autodefesa, senão você fica maluco. E o seu maior inimigo é essa voz que tem na sua cabeça. Você cria um problema que ele não existe. Muitas vezes você cria e fala, cara, esse cara tá me olhando e deve estar pensando que eu sou um coitado. Que raiva desse cara. Ele chega assim pra você, fala, cara, eu tenho uma empresa, quer palestrar lá? Você fala, porra. Ou se não, várias vezes esse cara me olhando e tal, fala, putz, lá atrás, né? Aí vem, pô, meu irmão acabou de ser amputado. Você se sente, né? Aí você fala, não, peraí, eu não sou o cara que tem que criar essas vozes, né?
Sim, exato. Eu vou focar aqui em mim e isolar isso, né? Focar no que existe de verdade, né? Não na fantasia que a minha voz tá mandando eu criar, né? É muito louco isso, né? É.